E o assunto hoje é o excesso de fim de ano. Dezembro já sabe, come isso, come aquilo, come fora do horário, é um exagero nas bebidas e tudo isso gera muitas vezes um mal-estar, um incômodo, um ganho de peso e sintomas no nosso corpo. Portanto, conversaremos agora com o nosso querido Marcelo Miranda, que vai falar exatamente sobre como deixar o nosso corpo mais organizado depois dessa quebra de rotina. Marcelo é nutricionista e atua na nutrição esportiva funcional e, além disso, também na ortomolecular. Bom dia, Marcelo, tudo bem? Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. A nossa conversa vai ser muito interessante, porque eu tenho certeza que você que está em casa está super curioso sobre o assunto. O final de ano vem trazendo essa quebra de rotina e esse exagero na comida. E aí, existe realmente um alimento que desintoxica o corpo, que causa esse efeito que a gente sente depois de exagerar na alimentação? Porque quando você exagera na alimentação, você sente aquele inchaço, você sente um mal-estar, dor de cabeça, você sente uma distensão no abdômen. Existe um alimento que ajuda a reduzir esses sintomas? Primeira coisa interessante a gente observar no caso é que quem tem uma rotina saudável de treino, de alimentação, ele não vai se perder em apenas por conta de um Natal, de um Réveillon, de uma Páscoa, de um Carnaval, seja o que for. A gente tem que ter um comportamento, né? Criar comportamentos que leve você a ter bons hábitos. Lógico que a gente vacila, a gente come alguma coisa diferente, está tudo normal. Mas o hábito é importante a gente construir. E quando a gente pensa, exagerei muito no final do ano, comi demais, bebi demais, realmente o corpo sofre, né? Principalmente o fígado. Aí por isso que nós falamos muito, a gente escuta muito falar sobre detoxificação, que na verdade chama-se destoxificação. Olha aí, já não sabia, já começamos bem. Destoxificação. Destoxificação. Olha só. E o órgão... O famoso detox. Isso, aí chamam de detox, né? Comercialmente o pessoal usa muitas estratégias, usa sucos verdes, né? Que na verdade, sabe qual é o principal alimento, o principal fator que vai fazer com que você gere a detoxificação no corpo? Sim. Água. É verdade isso? Água é o mais importante. Se você for parar para pensar, será que você ingere a quantidade de água que você realmente precisa durante o dia? Para que seu órgão, seu fígado gere, porque detoxificação a gente gera diariamente. A gente, quando dá o descanso para o fígado, tudo que você come, tudo que você ingere, álcool, vai tudo para onde? Ser metabolizado no fígado. Então você imagina o quanto esse órgão sofre durante esse período, né? Com alimentação pesada, com sobrecarga de toxinas, com sobrecarga de álcool. Então, você diminui também o consumo de água nesse período, né? Então, é importante você otimizar a quantidade de água. Uma recomendação que eu já dou, acordou, meio litro de água. Meio litro de água já quando acordar. E dividir durante o dia uma quantidade de água que, por exemplo, o cálculo base é 40 ml por quilo de peso. 40 ml por quilo de peso. Então você faz esse cálculozinho e você consegue chegar na quantidade de água que você precisa ingerir. Lembrando que você tem que distribuir durante o dia, não adianta você tomar tudo de uma vez. Ah, tem isso também? Então, sim. Se eu quero tomar meio litro de manhã, meio litro meio-dia, meio litro à noite. Não funciona. Não funciona. Você tem que hidratar durante o dia, certo? Se você não tem a regulação com isso, o hábito de andar com uma garrafinha, você tem aplicativos, né, que fica chamando, eu induzo meus pacientes a usar, por exemplo, alguns aplicativos que ele informa o horário de você ficar ingerindo água, na verdade é um lembretezinho para você beber água, que geralmente aí você esquece, né? E quando você entra no processo de sede, o seu corpo já está no processo de desidratação. Alguém já traz água, gente, que eu já estou nervosa, eu não estou bebendo o suficiente, eu exagerei no fim de ano, eu já quero ter esse controle de volta. E de repente você aí do outro lado achando que precisava de algo mirabolante, misturar o couve com abacaxi, com limão, com gengibre, com sal do Himalaia, para finalmente, qual a palavra correta? Detoxificar o corpo. Detoxificar o seu corpo, quando na verdade o que você precisa é beber água. Olha uma medida prática que a gente não faz. E uma coisa interessante que você estava falando, às vezes quando eu como muito eu me sinto inchada, me sinto com a barriga estufada, eu sinto que meu peso modifica. E isso tudo é processo inflamatório por conta do aumento de toxinas que é gerado no seu corpo mediante a alimentação irregular que nós geramos, né? E diariamente eu tenho pacientes no consultório que a gente trata esse processo. Eu faço um processo chamado depuração, onde eu trato o fígado, o intestino e o sistema excretor, né? Rins, para que a gente consiga dinamizar justamente a eliminação dessas toxinas. É impressionante
que em um intervalo de 10 dias nós conseguimos eliminar entre 2 e 3 quilos. Sério? Sim, Gente, isso é eu deixo impressionante. consciente o paciente que você está eliminando toxinas e desinflamando o teu corpo. Porque é uma resposta, o inchaço é uma resposta imunológica. Você está com o corpo inflamado, o corpo responde e você fica inchado. Se você leva uma pancada, não fica inchado? É a mesma coisa. E a gordura é inflamatória, por exemplo. Então, quando a gente faz um processo de depurativo, de detoxificação hepática, por exemplo, a gente elimina muita toxina. E a eliminação dessas toxinas promove esse desinchaço. Esse processo é Volume basicamente abdominal, feito como? principalmente modificando alimentos. Então, por exemplo, dentro do processo depurativo, a gente retira totalmente proteína animal. E aí a gente usa mais vegetais. Eu gosto de usar clara de ovo, né, para suprir uma quantidade proteica. E introduzimos também alguns suplementos que vão otimizar. Pense comigo, não existe um alimento para detoxificar. Nós damos suprimento para o fígado para que ele gere a detoxificação. Você Então, entendeu? é autolimpante. Exato. Nosso corpo é autolimpante. O nosso corpo é autolimpante. No que nós damos é um time. Por exemplo, um jejum intermitente Era é interessante. essa a pergunta. Jejum intermitente ajuda? Por que ele é interessante? Porque você vai dar um tempo para o fígado responder, vai dar um tempo para o seu fígado agir no processo de eliminação de toxinas. Então, você não vai sobrecarregar ele com mais informação, com mais substrato para ele metabolizar. Então, ele vai ter o tempo livre ali para se cuidar. Por isso que é interessante, mas lembrando que tem que prestar atenção como você quebra o jejum. Não adianta você comer... E comer uma fuçura, né? Quando terminar o jejum, comer uma fuçura, uma cabeça de bode, uma buchada, uma panelada, aí você vai sobrecarregar o fígado aí novamente, não é? Aí fica difícil. No começo de ano, há uma corrida desesperadora pelo emagrecimento da maioria das pessoas, que dura em média 20 dias. Aí todo mundo volta e cai de novo, né? Essa mudança realmente de mente e de cabeça, entender que precisa se ter uma alimentação mais qualificada para ter uma vida melhor e mais saudável. Mas qual é a dica para quem está dando esse start, para permanecer, visto que não seja só aquela emoção de um impulso, mas que esse impulso seja usado para virar rotina? Primeira coisa, não se cobrar demais. Então, não é o fato de você comer uma pizza no final de semana, um hambúrguer, tomar uma cerveja, que vai fazer você desistir de um processo de reeducação alimentar. Eu sempre falo do meu paciente, eu estou prescrevendo aqui para você, faça 70%, 80%, já está ótimo. Isso já é ótimo. Você não é um atleta que vai subir num palco e que precisa estar desesperado, construir um corpo perfeito, né, para ser julgado. Para com isso. E principalmente, você, durante pelo menos a semana, mantenha um hábito de atividade física, fazer atividade física pelo menos 4, 5 vezes. O cardio é muito importante, entendeu? É muito importante. Ingerir bastante água, fazer um cálculozinho que eu já passei para vocês, para que você consiga hidratar o seu corpo de uma forma suficiente para que ele haja, para que ele trabalhe. O seu carro não precisa de combustível para andar? O nosso corpo também precisa de combustível e a água é um aditivo importante nesse processo. É muito importante para que o nosso corpo tenha suas respostas metabólicas adequadas. E tem alguns alimentos que, quando a gente estava falando, por exemplo, de detoxificação, tem alguns alimentos que realmente têm uma ação importante, interessante. Por exemplo, gengibre, ele é altamente anti-inflamatório. É ótimo para intestino inflamado, por exemplo. Então, você pode ter o hábito de tomar chás, introduzir... não gosto de chá, Marcelo. Faz aquele chá gelado que parece um suco, né? Tenta colocar isso na geladeira, fica ingerindo aquilo ali, que vai liberar substâncias importantes, catequinas, que vai ter uma ação depurativa bacana, desinflamatória bacana. Diuréticos também são importantes quando você está com esse processo de inchaço, né? Às vezes as pessoas ficam procurando procedimentos para emagrecer, inclusive as mulheres sofrem muito né? com isso no período pré-menstrual. Isso. A grande maioria das mulheres, elas retêm mais o líquido. Isso. De repente, uma medida como essa, um consumo de mais chás pode ajudar. Isso. O relato que eu tenho de minhas pacientes que a gente entra com o processo depurativo, porque eu ensino meus pacientes como se alimentar. E eu ensino as intervenções para eles fazerem quando acontecer algum processo. Por exemplo, num período pré-menstrual, num período de final de ano, que comeu demais, ou então numa festividade que foi e bebeu, porque, gente, a bebida, o alimento, ele está presente em todo o nosso ano. Então, sempre a gente tem um aniversário, tem uma festa, tem uma confraternização, tem algo que acontece e a gente tem que saber quais são os mecanismos que nós usamos. Mas a gente não pode pensar que simplesmente um suco verde vai fazer você emagrecer.
Tem que Não ter é mágica, né? hábitos, tem que ter hábitos que têm que ser criados durante o dia a dia de atividade física, de alimentação. A regra básica de alimentação é descasque mais e desembale menos. Sempre ir para o mais natural. Olha que maravilha. Nós temos também a participação dos nossos telespectadores e eu estou gostando muito de receber a mensagem de vocês aqui no nosso WhatsApp. E olha a pergunta. Nayana, pergunta para o doutor quantos dias podemos desintoxicar o corpo dos exageros? É a Fernanda de Timon. E aí, quanto tempo, com as medidas certas, eu já tenho uma resposta desse meu corpo funcionando melhor? Olha, é importante, Fernanda, pensar o seguinte. Nós, como eu falei, o nosso fígado diariamente está no processo de detoxificação. Uma pessoa que come alimentos mais frutíferos, mais verduras, carne mais magras, ela já vai estar favorecendo o corpo com o processo de detox diariamente. Quanto tempo? Depende do processo que segue. Por exemplo, eu tenho um processo depurativo que eu realizo em consultório que eu deixo durante 10 dias, porque eu faço uma intervenção direta, não só em fígado, como intestino e rins. Então, eu estimulo muito a liberação de toxinas com aquele processo, com uma eliminação bem grande de alguns tipos de alimentos, de um período curto, de 10 dias. Agora, nossa, Marcelo, eu quero manter uma dieta com essa questão do suco saudável, do suco verde, que o pessoal gosta muito. Ah, eu quero botar o limão na minha água. Bom, pode colocar, não tem problema nenhum, mas pensa comigo, o que vai estar fazendo com que você tenha uma resposta bacana no seu corpo é o uso de alimentos saudáveis, que são alimentos alimentos naturais, né? Verduras, frutas, carnes magras, e colocar também a rotina de hidratação de água. É importante demais. E isso vai conseguir ajudar você tanto no processo, por exemplo, você está buscando emagrecimento, está buscando hipertrofia, nos dois âmbitos é importante. E para emagrecer é muito fácil, gente. O pessoal pensa que é difícil. Ah, eu falo assim, Marcelo. Não fala assim que a gente vai ter uma discussão aqui agora nesse programa, Marcelo. Você vem dizer para mim que emagrecer é Você está fácil, com esse Marcelo. problema? Tô com esse problema, Eu resolvo esse problema. Tô precisando de você na minha Se vida. você quiser, a gente faz o desafio agora. Olha, estou sendo desafiado. Eu faço o Olha desafio. isso. Se você seguir os passos, você vai ao meu consultório, você segue o passo a passo. E em 30 dias, que aí você me diz a diferença, você fala aqui para o público a diferença que você vai estar. Desafio aceito. Atividade física eu já consegui colocar na minha vida. Olha aí. Mas os alimentos eu ainda estou aí pulando a cerca, sendo infiel na minha dieta. Assim, existem vários processos. Quando a gente faz exames laboratoriais, muitas vezes tem carências de alguns micronutrientes. Nós temos que fazer a reposição para o corpo ter a resposta. Quantas vezes eu chego a pessoas no consultório e dizem, Marcelo, não estou conseguindo emagrecer, estou chupando gelo, comendo alface e não emagreço. Quando a gente vai ver, tem déficit de micronutrientes que são importantes no processo de emagrecimento. Regular sono, regular compulsão alimentar, ansiedade, tudo isso é importante para que você tenha uma resposta positiva. Apresentar a vocês meu novo melhor amigo, nutricionista Marcelo, que irá me conduzir no processo de emagrecimento. Eu quero ficar me escondendo atrás de uma ripa, Marcelo, bem fininha. Marcelo, muito obrigada pela sua presença, por trazer tanto conhecimento para a gente aqui no programa. Estou à disposição. E esse foi o nosso quadro Saúde em Dia.